O seu gato faz xixi fora da caixinha de areia? Ele marca território em alguns dos seus móveis, paredes ou piso? Não se desespere, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, pessoal, o tema desagradável, né? Que é a gente ter um gatinho que não usa a caixinha adequadamente. E esse tema, ele é muito frequente. Nós enfrentamos essa questão comportamental todos os dias nas consultorias comportamentais da Wellfellis. A gente tem uma demanda muito grande por esse tipo de questão. O gato está realizando eliminações, fezes ou urina, mas é muito mais comum urina, fora da caixinha de areia. E esse assunto, ele pode parecer ser um assunto muito fácil de ser solucionado, porque muitas vezes nós comparamos os comportamentos dos gatos com os comportamentos dos cães. E os cães, geralmente, eles podem vir a realizar o comportamento de eliminação em locais inadequados por conta de não entenderem onde é o local adequado para ele eliminar. Então é necessário um treino, um condicionamento para que ele entenda qual é o lugar certo para fazer. Mas com o gato isso não é exatamente dessa forma. A eliminação em locais inadequados nos gatos pode sim ter relação com o gato não entender qual é o local para eliminar. Na verdade, não é que ele não entende, é que talvez o local, ou seja, a caixinha de areia, pode não estar adequada para que ele utilize nas percepções daquele indivíduo ou de maneira geral. Porque existem diversas condutas que nós devemos ter com as caixas de areia para que o gato identifique ela como o local ideal para eliminar e elimine nela e execute o comportamento de eliminação da sua maneira mais completa. Porque o comportamento de eliminação para os gatos é um comportamento muito completo. Gato, para eliminar, ele entra na caixinha de areia, ele sente o cheirinho do local onde tá limpo, ele cava um buraquinho, aí ele dá uma voltinha, aí ele senta, ele agacha, se for urina ele dá uma espaçadinha nas pernas, agacha, elimina, depois ele dá uma voltinha, ele confere essa eliminação e aí ele vai cobrir e conferir se ele enterrou muito bem enterrado para não termos odores, vestígios no ambiente. E aí que nós vamos fazer um paralelo. Se o comportamento natural do gato é eliminar desta forma, por que então será que propositalmente o seu gato eliminaria de uma outra maneira que não seja essa? Então a gente precisa entender um pouquinho como funciona a eliminação para os gatos. Então é um comportamento que precisa ser realizado nessa completude que eu disse, de todos esses passos. E o lugar onde o gato elimina é um local que ele escolhe no território dele, distante de recursos como alimentação, como hidratação, como local de descanso. Então, quando ele vive lá na natureza, o lugar que ele escolhe para eliminar não é próximo dos recursos, não é próximo dos lugares que são importantes para ele. Muitas vezes a gente traz próximo esses recursos. Na nossa cabeça, às vezes até tá distante. Às vezes a gente pensa que às vezes 1 metro ali, 2 metros já tá distante para os gatos, né, Mavi? Não é verdade? Mas não. Se o território do seu gato é toda a sua casa, a gente colocar às vezes no mesmo cômodo os recursos importantes para ele, água, comida e a caixa de areia logo ali, nós estamos concentrando esses recursos comparado ao tamanho do território que ele tem disponível. Então, se ele fosse se organizar, ele não escolheria o banheiro ali. E alguns gatos podem começar a escolher outros lugares para eliminar. Outros fatores que fazem com que o gato não entenda que aquele lugar é o lugar de eliminar são as características relacionadas à areia ou à própria caixa, a quantidade de caixas. Aqui mesmo no YouTube tem 2 vídeos que eu fiz parte 1 e parte 2, respondendo dúvidas de tutores sobre caixinhas de areia, sobre areia e sobre eliminação de maneira geral. Depois eu super indico vocês aqui clicarem nos links aqui embaixo para
vocês assistirem esses vídeos, porque provavelmente algumas das dúvidas que os tutores enviaram pra gente pode ser a sua dúvida também. Bom, então vamos lá. Quesitos relacionados à caixa de areia, como tamanho, quantidade e o próprio substrato podem influenciar. Às vezes a gente usa de substrato uma pedrinha branca, ou uma pedrinha um pouco mais esfareladinha, ou sílica, ou uns grânulos de madeira. E esses não são substratos confortáveis para as patinhas dos gatos. Então a gente deve evitar esse desconforto tátil dos gatos em ter contato direto com esses tipos de substratos que para a patinha do gato é desconfortável. Então a patinha do gato, ela não é só linda e maravilhosa, ela é super sensível. Então pisar nesses tipos de areia é prejudicial para esse conforto. Então, sem querer, a gente vai afastando o gatinho da caixinha de areia dele. O ideal é o substrato ser fino, e isso já tem comprovação científica. Se a gente der oportunidade para o gato escolher, ele vai escolher o substrato mais fino e ele vai escolher o substrato mais confortável, que não grude nas patinhas dele. Então a gente precisa encontrar um substrato que seja fino e que aglutine. Por quê? Porque para praticidade no nosso dia a dia e para manter a caixa livre de odores, porque também é comprovado cientificamente que os gatos não gostam de odores na caixinha de areia, nem dele mesmo, tá? Então um xixizinho dele ali, a caixinha já tá suja. E cá entre nós, se a gente entra no banheiro, seja no nosso, ou seja num banheiro público, e alguém deixou um presentinho lá, a gente não quer usar? Ou a gente fica pé da vida, né? Pois então, gato é a mesma coisa, até um pouco pior que a gente. Imagine ele ter que usar o banheiro sujo mesmo assim. É prejudicial e alguns gatos vão procurar um outro lugar que está mais limpo para ele utilizar. Então a gente precisa ter um manejo de manter essa caixa de areia limpa. Então, para isso, aquelas areias que aglutinam e a gente consegue tirar aquele torrão bem firme de urina é ideal para a gente manter essa caixa ideal para o nosso gato. Outra característica importante para a gente levar em consideração e para a gente prestar atenção no nosso gato é: ele está executando eliminação sentado, ele está executando a eliminação em pé, ele executa a eliminação e escorre na parede ou no móvel, ele faz em forma de jato. Então isso pode ser marcação territorial. É claro que o gato também pode eliminar dessa forma, por outras razões, ou ele também pode marcar sentado, mas em geral a marcação territorial acontece em forma de spray, em jatos de urina. E o gato pode ter N motivos para demarcar seu território dessa maneira, inclusive questões clínicas, ou seja, sim, patológicas. Ele pode estar doente física e psicologicamente, ele pode estar sofrendo por estresse, ansiedade, questões sociais, questões ambientais, questões de dificuldade que ele está lidando com alguma coisa que está acontecendo naquele momento, ou um acúmulo de eventos que está acontecendo. Então é super, hiper, mega necessário a gente ter uma investigação técnica sobre a eliminação em local inadequado. Então o seu gatinho estar eliminando em um lugar que não é apropriado, ou seja, caixinha de areia, pode dizer muito sobre o seu gato que você nem imagina. Então o seu gato não está fazendo pirraça, ele não é que ele sabe que ele está fazendo errado. Na verdade, ele nunca vai entender que ele está fazendo errado, porque uma causa, com certeza o seu gato tem uma razão, uma motivação para ele estar eliminando no local que não é a caixinha de areia. E isso merece investigação. Eu dei aqui para vocês alguns pequenos exemplos do que pode estar acontecendo com o seu gato, só pra gente entender o quanto o local de eliminação e a eliminação em si é importante pro gato. Quando ele elimina na caixinha de areia da maneira natural, ele está tendo uma reação fisiológica de eliminar urina mesmo. Quando ele está marcando o território, a urina é mais concentrada e ele está deixando uma informação naquele ambiente. E quando ele executa esses dois, ou um ou
ou o outro, tem algo errado acontecendo e merece investigação. Então, não, o seu gato não está fazendo de propósito, ele não está sendo mal educado de estar fazendo a eliminação em outro lugar. Então, não repreenda o seu gatinho, não use borrifador de água, não bata palma, não assuste ele, não fique bravo, nem fale alto, porque o seu gatinho provavelmente já está sofrendo. Não é confortável para ele utilizar outro lugar para ele eliminar. Ele é muito organizado, os gatos são muito limpos e muito organizados nesse território. Então ele está, na verdade, fazendo uma gambiarra, ele também não está confortável de estar executando esse comportamento da maneira inadequada. Então nós precisamos harmonizar para que ele fique com seu bem-estar físico e psicológico garantido e você também, porque ninguém merece ter que ter o seu gatinho eliminando em locais inadequados. E não importa se seu gatinho está eliminando no ralo ou se ele está eliminando em um cantinho que não tem problema para você e que você não se importa. A gente precisa investigar, porque com certeza alguma coisa está acontecendo mentalmente ou fisicamente com o seu gatinho. Então, se você ama ele, busque um profissional que vá auxiliá-lo nessa questão, que vá auxiliá-los, né, para criar aí uma situação harmônica. E muitas vezes a eliminação em local inadequado é só um dos sintomas de uma grande história que pode estar por trás, tanto física, tanto clínica, quanto comportamental. Então, pessoal, nós da Belfelis estamos aqui à disposição, nós atendemos esse tipo de casos todos os dias. Então, se você tiver interesse em descobrir, em ajudar o seu gatinho e harmonizar essa situação, né, gente? A galera tá animada aqui porque é hora de brincar. Eu vou terminar o vídeo e vou brincar com eles. Aí, brinque com seus gatos todos os dias, isso vai ajudar a manter o bem-estar deles. Então, para você sair dessa questão, isso deixar de ser um problema para você e para o seu gatinho, busque um auxílio profissional. Um beijo e até o próximo vídeo.